Você já ouviu alguém dizer que, depois de 5 anos a dívida some, ou então, depois de 5 anos o banco não pode mais te cobrar? Mas será que isso é verdade? E mais, será que a empresa ainda pode ligar cobrando? Pode colocar no Serasa, entrar na justiça, pode continuar perturbando o consumidor da mesma forma após esses anos? Recentemente, uma decisão do STJ voltou a movimentar o debate e muitas informações começaram a circular nas redes sociais. Só que boa parte dessas informações está incompleta ou muitas vezes errada. Então, hoje eu vou te explicar de forma clara, objetiva e juridicamente correta o que o STF realmente quis dizer, o que acontece após os 5 anos e quais são as cobranças legais que são possíveis após esse tempo. Fica nesse vídeo até o final. Primeiro ponto importante: a dívida prescrita não significa que ela desapareceu. Isso é um dos maiores mitos que a internet vincula. A prescrição significa, na prática, que o credor perdeu o direito de exigir judicialmente aquela dívida, após o prazo até terminado. Em muitas reações de consumidores, esse prazo é de 5 anos. Por exemplo, cartão de crédito, empréstimo, financiamento, cheque, mensalidade e contratos particulares. O Código Civil prevê diversos prazos prescricionais. Em muitos casos, os prazos realmente é quinquenal, ou seja, de 5 anos. Então, o que acontece? Imagine uma pessoa deixou de pagar o cartão de crédito em janeiro de 2020. Em regra, o banco terá até janeiro de 2025 para cobrar judicialmente essa dívida. Passando esse prazo, ocorre a chamada prescrição de pretensão de cobrança. E aqui entra o ponto mais importante e principal da notícia. O Supremo Tribunal de Justiça passou a consolidar um entendimento muito importante. Uma dívida prescrita não pode mais ser cobrada judicialmente nem extrajudicialmente. Ou seja, não pode processo, não pode execução e também não pode cobrança abusiva fora da justiça. Essa posição ganhou força especialmente depois da decisão da terceira turma do STJ, inclusive em julgamentos relatados pela ministra Nancy. Então, muita atenção para isso. O STJ começou a entender que, se a pretensão está prescrita, o credor não pode continuar exigindo o pagamento como ela fosse ainda exigível. Isso muda muita coisa na prática, porque durante muitos anos existia uma ideia de que, não pode cobrar judicialmente, mas posso continuar cobrando fora da justiça. Porém, agora esse entendimento vem ganhando força totalmente ao contrário. Mas calma, aqui entra um detalhe extremamente importante. O STJ não disse que a dívida deixa de existir. A dívida continua existindo no plano moral e contábil. O que desaparece é o direito de requerer coercitivamente o pagamento. Então, existe uma diferença muito importante entre cobrança abusiva e a mera disponibilização para a renegociação. Por exemplo, o STJ entendeu que as plataformas como o Serasa podem manter a informação da dívida para fins de renegociação, desde que isso não seja como um funcionamento para negativação indevida. Ou seja, uma coisa é o consumidor ser exposto em cadastro restritivo após o prazo legal. Outra coisa é existir uma plataforma oferecendo a possibilidade de acordo. São situações completamente diferentes juridicamente falando. Em resumo, a negativação eterna não pode. Cobrança abusiva após o prazo prescricional, o entendimento atual é da impossibilidade, mas a dívida em si continua existindo. Agora eu quero trazer isso para a vida real. O consumidor geralmente passa por 3 fases, e a primeira dela é logo após o atraso. Ocorre ligações, mensagens, e-mails, negativação, tentativas intensas de cobrança. Segunda fase, depois de alguns anos, as empresas começam a oferecer descontos absurdos, e você já deve ter visto isso, porque há sempre aquela proposta: 20.000, pague 1.500. Isso acontece porque o creditor está tentando recuperar pelo menos alguma parte do dinheiro. A terceira fase, após a pressão, muitas empresas continuam tentando contato, e aqui começa o problema, porque existem em casos que o consumidor é constrangido, ameaçado, exposto, recebe dezenas de ligações por dia e sofre constrangimento. Isso pode configurar abuso. O Código de Defesa do Consumidor proíbe cobranças fechatórias ou abusivas. Então, não é porque existe uma dívida antiga que o consumidor perde sua dignidade. Inclusive, dependendo da situação concreta, pode existir o reconhecimento judicial da obrigação de não fazer, o arbitramento de danos morais e o reconhecimento através de uma ação judicial do direito da não cobrança da dívida.
Agora, um ponto muito importante, inclusive para empresários e credores: a prescrição não acontece automaticamente, sem nenhuma possibilidade de interrupção. Existem atos que podem interromper o prazo prescricional. Exemplo: ajuizamento de ação, citação válida, reconhecimento da dívida pelo próprio devedor, renegociação, parcelamento e confissão de dívida. Então, muito cuidado. Muita gente acredita que basta esperar 5 anos sem fazer nada, mas às vezes o próprio consumidor renecia o prazo sem nem perceber. Por exemplo, e exemplo clássico, as pessoas fazem um acordo parcial. Nesse momento, pode ocorrer o reconhecimento da dívida e o prazo prescricional recomeça. Por isso, em cada caso, precisa ser analisado individualmente. E aqui eu faço um alerta muito importante para vocês: não tome decisões jurídicas baseadas apenas em vídeos curtos da internet. Procure um advogado da sua confiança para que ele analise seu caso. Se você está sendo cobrado por uma dívida muito antiga, o ideal é verificar a data real do vencimento, analisar se houve interrupção da prescrição e verificar se ainda existe negativação. Guardar prints, mensagens e gravações e buscar orientação jurídica antes de assinar qualquer acordo, porque existem situações em que a cobrança ainda é válida, a dívida ainda não prescreveu, houve reinício do prazo, e existem situações que o consumidor realmente está sofrendo uma cobrança indevida. É importante verificar cada caso, porque existe uma análise técnica, inclusive muitas vezes o consumidor descobre cobranças prescritas, juros abusivos, contatos irregulares e até negativação indevida. Então, a principal conclusão desse vídeo é: a dívida não desaparece magicamente com 5 anos, mas o STJ vem consolidando um entendimento importante, no sentido que a dívida prescrita não pode ser mais exigida judicialmente nem por meios abusivos extrajudiciais. Isso representa uma proteção relevante ao consumidor, ao mesmo tempo que também é importante exigir uma responsabilidade financeira e buscar orientação adequada antes de tomar qualquer decisão. Porque o direito do consumidor não é sobre fugir da obrigação, é sobre impedir abusos. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou, curte e compartilha e nos acompanha para mais informações.